Olá, eu sou a Catarina Cristine e este é o devocional Luz do Mundo, o devocional dos profissionais de saúde. Hoje é dia 4 de janeiro e junto com o início desse novo ano, iniciamos também uma jornada diária de renovação. Eu decidi criar esse espaço para que nós, que cuidamos de tantas vidas, possamos também ser cuidados e abastecidos pela fonte divina. Nesse ano que começa, o meu desejo é que cada mensagem aqui fortaleça a sua vocação e traga descanso ao seu coração. Afinal, Deus é a luz do mundo e Ele quer te usar para iluminar o dia de hoje. Vamos meditar na palavra de Êxodo, capítulo 4, do versículo 10 ao 12, que diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Tenho dificuldade de fala e língua pesada. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o faz surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ou o faz cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com a sua boca e lhe ensinarei o que dizer. Oh, meu Deus, que palavra abençoada, Senhor. Muito obrigada por me conduzir até essa palavra. Moisés estava diante da maior missão que ele tinha na sua vida, que era confrontar o líder da maior potência da época para poder libertar um povo. Mas, em vez de focar no poder daquele que o estava enviando para essa missão, Moisés focou no seu próprio currículo, nas suas próprias limitações, nas suas próprias inseguranças, incapacidades. Ele argumentou que ele não tinha facilidade para falar, que a sua língua era pesada, e em termos modernos, o Moisés estava sofrendo o que nós chamamos de síndrome do impostor, que é muito comum na nossa carreira, porque muitas vezes somos tomados por essa mesma insegurança, mesmo sabendo que Deus tem uma missão, que Ele já tem um plano preparado e que Ele já tem a vitória para nós olhamos para a complexidade de alguns casos, para a responsabilidade de uma conduta, para a pressão de toda uma situação e pensamos, Senhor, eu não sei o suficiente, eu não sou capaz, eu não sou articulado bastante, tem pessoas mais capacitadas que eu, ou eu precisava estudar mais. Tá tudo bem, a gente realmente sempre precisa buscar por mais conhecimento. Só que a resposta de Deus a Moisés é um choque de realidade, porque Deus não negou a limitação de Moisés. Ele apenas lembrou que foi ele, o Deus poderoso, quem criou a boca, o ouvido, os olhos. E a segurança de Moisés não deveria vir da sua oratória, da sua capacidade sozinho, mas da companhia e do ensino que Deus o deu, confiando em Deus. Porque se Deus te colocou no curso que você escolheu fazer, se Ele colocou essa vontade no teu coração, se Ele te colocou nesse trabalho, nesse hospital, diante desse paciente, diante desse aluno, diante das pessoas ao seu redor, dos seus colegas de trabalho, se Ele te colocou diante desse plantão, Ele não está contando com a sua perfeição, mas sim com a sua fidelidade a Ele. E nós que somos profissionais de saúde, vivemos buscando a perfeição, porque nós não podemos falhar. Nossas falhas custam muito caro, nossas falhas podem custar uma vida. Mas quando você se sentir pequeno diante de um desafio, que seja ele clínico, ético, enfim, diante de um desafio, você deve se lembrar que o Criador do corpo humano é quem sustenta a tua mente, a tua sabedoria, a tua voz, a tua capacidade. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim:
Deus não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. Na verdade, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E ele prometeu a Moisés que estaria com a boca de Moisés, né? Que ele daria a Moisés o ensinamento ao que Moisés deveria falar para o faraó do Egito naquele momento. Então, você deve confiar em que Deus estará te guiando nos seus passos. Isso não quer dizer que você deve se acomodar para não buscar o conhecimento necessário, o aprendizado necessário, o aprimoramento das suas técnicas, o aprimoramento da sua qualificação, mas que você deve sempre confiar, mesmo se aprimorando e se qualificando, confie que Deus está contigo e que ele se manifestará diante de ti. Para que você não tenha insegurança naquilo que ele escolheu você para fazer. Sua insuficiência é um palco perfeito para que o poder de Deus, o milagre dele, possa se manifestar. Pense comigo, eu trouxe algumas meditações, algumas reflexões para que a gente possa melhorar o nosso trabalho hoje. A primeira delas é, para você hoje, qual é o significado dessa língua pesada? Qual é a insegurança que tem feito você duvidar da sua capacidade profissional hoje? Você tem focado mais nas suas limitações ou na promessa que Deus tem para você? Você tem focado mais nas suas inseguranças ou naquilo que Deus te ensina? Eu quero que você lembre uma coisa: Deus não precisa da sua eloquência. Ele quer que você esteja disponível para ser um canal da vontade dele. Vamos orar? Senhor meu Deus, o Senhor é tão perfeito, tão poderoso, tão maravilhoso. Assim como Moisés, muitas vezes eu me sinto despreparada para todos esses desafios que o Senhor coloca diante de mim. Eu confesso que as minhas inseguranças, o meu medo de falhar ou de não saber o que dizer ou o que fazer com os meus pacientes ou colegas é muito menor do que a vontade que o Senhor tem para mim. Mas hoje eu escolho descansar no teu conhecimento, Deus, na tua soberania. Obrigada, Senhor, por me lembrar que o Senhor é o criador de todos os meus sentimentos, que o Senhor é o criador de toda ciência, que o Senhor é quem cria tudo aquilo que sou e tudo aquilo que sei. Então toma minha boca, Senhor, toma minha mente, toma as minhas mãos e me ensina o que fazer, o que falar em cada situação difícil que eu enfrentar no dia de hoje e durante toda a minha vida, durante toda a minha jornada de trabalho, Senhor. Que a tua segurança venha sobre mim, para que a minha insegurança não prevaleça diante do meu trabalho, diante daqueles que precisam do meu conhecimento. Mas que a tua presença esteja sempre diante de mim, em que eu reflita sempre a tua face e a tua paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Vá e ilumine o mundo hoje. E para continuar alimentando a sua fé, acompanhe o devocional Luz do Mundo no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Spotify. E se essa mensagem foi o fôlego que você precisava, compartilhe com alguém que também precisa desse renovo. Até amanhã!